Está começando agora o nosso Play Fã F1, onde você acompanha os principais momentos do que foi notícia no Jornal da Fã de hoje. Doutor Elton, muito bom dia, bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, Narciso, bom dia, ouvintes da Rede Fã, a Magna Santana, Antero, a todos que estão aqui nos bastidores, bom dia a todos. Satisfação recebê-lo aqui. Que balanço o senhor faz da caminhada até aqui, após o lançamento oficial aí da candidatura? Bem, dentro da nossa perspectiva, né, Narciso, porque a nossa campanha, ela vem, você sabe, com recursos pacos em relação às outras campanhas, mas caminhando, quando as pessoas percebem que tem uma alternativa para o estado de Sergipe, elas começam a abraçar nossa campanha, começam a olhar nossas propostas e ver que tem uma alternativa para o estado diferente do que está aí, né? Eu primeiro, Narciso, dizer a você que, dizer a Valmir de Francisquinho que uma pronta recuperação, que ele esteja logo apto para estar aqui conosco debatendo as ideias, porque a gente acredita que se faz democracia assim. Com participação popular, com democracia e debatendo. Os diferentes, eles podem sim construir coletivamente um estado melhor para o nosso estado. Com relação ao plano de governo do PSOL, observando lá algumas das propostas, uma chama, obviamente, claro, de primeira a atenção. Reestatização da DESO. Na visão de vocês, houve uma privatização? Essa é a minha pergunta, ou não concessão? Essa discussão da terminologia. E na prática, como é que se daria esse processo? Tem condições efetivamente de colocar em prática isso? Tem sim, Narciso. Para a gente, nós do PSOL, é apenas um conceito jurídico que é mudado aí, mas é uma forma de privatização. Quando você retira algo que é de responsabilidade sua e terceiriza e passa para outros, para mim isso é grave. E quando se fala de água, que é um monopólio natural, o Estado deveria ele mesmo gerir. Dessa forma, qual foi o grande erro do governo do Estado? E a gente sabe como funcionam as práticas de terceirizações. Primeiro o governo ele deixa de fazer os investimentos que são necessários naquela área, naquele hospital. Como no caso da DESO, houve uma falta de investimento ao longo dos anos e depois a privatização, né, que a gente chama da terceirização, ceder a concessão para outro. Nós vamos reestatizar a DESO. E de que forma, Narciso? Em abril deste ano, saiu um relatório dos empresários da Iguá, um relatório de conselho, e nesse relatório de conselho, o que é que nós percebemos, Narciso? Que a concessão da DESO aqui em Sergipe se deu através de dinheiro do BNDES e da Caixa Econômica Federal. Veja, porque o próprio Estado, ele não pegou e fez esses investimentos, pegou o dinheiro com o BNDES, com a Caixa Econômica Federal e fez os investimentos em ampliação da rede, concurso público, porque o que é que nós estamos vendo aí, as pessoas estão sentindo no dia a dia a falta de água nas suas casas. Narciso, fato e notório que quem tinha a expertise de comandar, de estar à frente é a DESO. E a Iguá chega, a grande promessa quando foi feita a terceirização foi o quê? Vamos ampliar o número de empregos. Eu estive lá no Sindicam, houve uma redução do quadro, funcionários que já tinham experiência trabalhando na DESO foram retirados, e aí você vê, são adutoras rompendo, falta de água nas casas, falta de pressão no dia a dia, e sem falar nisso também, o que acontece em todo o Brasil, e aí o presidente Lula usou isso como exemplo, a Sabesp lá em São Paulo foi privatizada, há um aumento das tarifas, falta de investimentos no sentido de que a empresa ela visa o lucro, e me preocupa quando a empresa coloca dentre os seus acionistas lá 6 pessoas que vão receber só nesse ano 17 milhões de reais, que dava para fazer muita coisa, colocar água em povoados, que eu fui visitando o estado todo de Sergipe. Por exemplo, lá em Santa Cruz, lá em Brejão dos Negros, não tem água a 300 metros do Rio São Francisco. Então, Narciso, vamos sim, eu acho que governar é priorizar. Aí você pode perguntar, e como você vai fazer isso com o que já foi investido, que a DESO... A gente assume, o governo assume junto com as prefeituras, e aí eu digo que governar é priorizar. O que é que nós podemos fazer, Narciso? Vamos pegar esse passivo deixado pela Iguá, o governo assume, e ao invés de ter inúmeras festas vultuosas, a gente pode reduzir um pouquinho desses gastos em festas, priorizar a água na casa do povo, e a gente pode sim fazer uma gestão e reestatizar a DESO, e claro, sempre dialogando com a população, que é o que mais está faltando nesse governo, diálogo com a sociedade.
Estamos entrevistando o Dr. Elton Monteiro, candidato ao governo pelo PSOL. Para quem acompanha o crescimento da Barra dos Coqueiros, vale conhecer uma realidade que já está acontecendo. Águas da Barra, bairro Parque da Urbana Incorporadora, é um bairro planejado, com conceito de bairro parque, unindo moradia, áreas verdes e espaços pensados para o desenvolvimento da região. As obras estão avançando e quem visita já consegue ver a transformação desse novo bairro. São lotes para construir sua casa, investir ou montar o seu negócio, com condições facilitadas. Parcelamento em 180 vezes, direto com a construtora e sem taxa de condomínio. Agende sua visita e veja de perto os avanços das obras. Faça contato pelo WhatsApp 998035566, 998035566 ou acesse o site meurbane.com.br. Ainda dentro dessa proposta de que o senhor chama de reestatização da DESO. O dinheiro que foi compartilhado com as prefeituras, já foi, boa parte dele já foi gasto. O dinheiro do governo do estado, segundo o governador, está aplicado. Vocês teriam um levantamento, ou a assessoria do pessoal fez um levantamento de quanto custaria isso e como é que se daria esse pagamento? Eleito governador, reestatização 1º de janeiro, tem um prazo, como é que você pensaria isso? Não, eu vi aqui a sua bandeira do Vasco ali, aí já me desconcentrei aqui. Mas enfim, Narciso, a nossa ideia, parabéns a todos os vascaínos, mas eu tenho uns amigos lá do Vitória que disseram que vão virar o jogo, viu, Narciso? Vira nada. Mas, aí enfim, é sonho. Mas enfim, Narciso, importante que a gente diga à população sergipana, e eu já falei isso na primeira fala, que a gente vai reassumir com o BNDES e a Caixa Econômica Federal o que a Iguá pegou para conseguir a concessão. E a gente vai negociar com o governo federal, vai negociar com a Caixa Econômica, junto com os prefeitos, para a gente colocar, reestatizar a DESO, porque a gente está vendo. E mais, não é só reestatizar a DESO, todo o investimento será do governo de Sergipe. Nós temos que ter a responsabilidade, eu disse, água é vida, a água é um monopólio natural. O que quer dizer isso? Só pode ter uma pessoa que primeiro vai tratar a água e depois vai distribuir. Então, uma pessoa que eu digo, uma empresa, no caso tem que ser a DESO. Então, Narciso, facilmente a gente vai conversar com os prefeitos, vamos sim, e não tem só o caso, tem outros casos, em instância que era uma outra operadora, que não era a DESO. Nós temos que conversar com todos os prefeitos, dizer, como eu disse, governar e priorizar. Vamos priorizar parte dos recursos que tem. Eu vejo prefeitos gastando somas vultuosas em shows, enquanto tem criança com sede, com fome. Então, governar, priorizar, a gente vai sentar com os prefeitos, vamos dialogar com o BNDES, com a Caixa Econômica Federal, e a longo prazo a gente vai sim fazer esse pagamento e os mesmos investimentos que a Iguá faria ao longo dos anos, porque a gente quer água na casa de todo mundo, sem faltar todos os dias, com a pressão necessária e também sem aumentos abusivos de tarifas. Subsídio para o transporte público. Outra proposta que está no plano de governo de vocês é o tarifa zero na Grande Aracaju. O governo do estado é parte do consórcio, mas não é, digamos assim, o coordenador do consórcio. Como é que se daria isso? De onde sairiam os recursos? Montante para isso? O plano do pessoal prevê isso? Prevê, Narciso. E uma grande preocupação nossa é que não se fala em tarifa zero. Eu vi ontem os investimentos vultuosos que seriam feitos num possível meio de transporte, novo meio de transporte. Veja, o investimento necessário daria para a gente ter a tarifa zero. O governo federal já está avaliando, Narciso, inclusive com prefeituras, com o governo, para a gente pegar e fazer essa tarifa zero realmente acontecer. Inclusive, um grande abraço a Niuli, ela conversou comigo bastante sobre isso. Ela disse, Elton, busão 0800, tem dinheiro sim, tem investimento, a gente pode sim ter subsídios. Numa primeira etapa, a gente começaria a dar gratuidade para os estudantes, para os idosos, final de semana o lazer dos professores, daqueles que trabalham, e posteriormente a gente avançaria para o busão 0800 sim, e nessa questão do consórcio, a gente também, veja, Narciso, o que se é gasto hoje eu tenho que dizer isso para toda a sociedade sergipana, porque me bate uma certa indignação quando eu estou andando por aí, as pessoas não têm dinheiro, Narciso, para se locomover. De um povoado para o outro, por exemplo. Não tem dinheiro para se locomover de um local para o outro. E alguns anos atrás, eu conversando com um gestor, porque essas linhas férreas, elas efetivamente não estão funcionando. Para o turismo, para as pessoas se deslocarem, do centro da cidade, por exemplo, até o terminal dia, de forma gratuita. E ele me disse, Elton, a concessão
é até 2030. E nós temos que rediscutir essa questão do transporte público, como você está falando, mas de forma coletiva, de que o trabalhador ele tem acesso, porque quem usa no dia a dia o transporte público é o trabalhador. É o que pega o ônibus lotado, é o que sente a dificuldade no dia a dia. E para que onerar mais esse trabalhador? E o governo deve ter sim investimentos nessa área, porque a gente vai fomentar o comércio, vai fomentar que as pessoas se desloquem em todo o estado de Sergipe, Narciso. Eu creio que a gente pode sim, e agradeço a Nioli por ter me ajudado nessa parte do busão 0800 que ela tanto defendeu, Narciso. Aproveitando essa pauta ainda do consórcio, como é que você está vendo um pouco essa confusão que a Aracaju está vivendo, essa mudança de empresa, a não efetivação do consórcio, a Prefeitura de Aracaju dominando todo o debate e nesse duelo aí com os demais prefeitos? Como é que o senhor tem acompanhado isso? Narciso, eu vejo de forma, assim, me preocupo demais com essa situação. Primeiro, da forma que são feitas as licitações, chamamentos públicos, dispensa de chamamento. E a gente precisa ter muita seriedade no que diz respeito ao transporte público e mais. Apesar da Prefeitura de Aracaju capitanear, ser a metrópole, ser a grande cidade envolvida, tem que dialogar com as outras cidades. Nós temos que colocar também o povo na discussão dessa questão do transporte público para ter acesso, Narciso. Não adianta a gente encarecer demais o serviço e, na verdade, não chega na ponta de quem precisa mais. Então, a gente vai sim dialogar com todas as outras cidades. Vamos nos aprofundar nessa questão do transporte público, porque é ponto crucial, como eu disse, o dia a dia de cada um que vai trabalhar, vai para os hospitais, para as escolas. Então, Narciso, a gente vai aprofundar bastante essa questão do transporte público. Tem decisões que são marcos na vida: a compra de um primeiro imóvel, a construção de um patrimônio para a família, o investimento de anos de trabalho e planejamento. Em cada uma dessas conquistas tem algo que precisa estar presente sempre: confiança. E confiança no mercado imobiliário tem nome: Corretor de Imóveis. Ele é quem protege os seus sonhos e transforma o planejamento em realização. No dia 27 de agosto, o Cresce Sergipe celebra esta competência, a competência de quem faz acontecer. Parabéns, Corretor de Imóveis, uma homenagem do Cresce Sergipe. Tá pensando em comprar sua Honda 0 km? Então preste atenção. Quem achou que o Maravilha Day tinha acabado, se enganou. O maior feirão da Maravilha Motos está de volta no repique, e essa pode ser a oportunidade que você estava esperando para sair de Honda nova. É oferta especial, condições diferenciadas e motos prontas para você escolher a sua. Mas corre, porque é por tempo limitado. Então corre para Maravilha Motos. Escolha a sua Honda e bora aproveitar. Maravilha Day, os gigantes estão de volta. Doutor Elton, servidor público, jornada de 30 horas para servidores, está lá presente no seu plano de governo. Como é que se daria isso? Primeiro, dizer a todos os servidores públicos, respeito máximo a vocês e os trabalhos que vocês desempenham. No nosso governo, diferente do que aconteceu nesse governo agora, nós vamos rediscutir essa questão do IPS. No governo atual, com menos de 3 meses, o que é que aconteceu? Aumento do valor do IPS, inclusive com competição com algumas empresas aí de plano de saúde, sendo oferecidas inclusive para servidores do Estado. Nosso governo, o IPS, é bom que isso está na polêmica, vai ser referência como alguns locais no Brasil. Hospital de Servidor Público em São Paulo, Hospital do Servidor Público no Rio de Janeiro. Nós temos que ter um hospital aqui funcionando para atender servidor público com qualidade, que funcione em residências, que tenha lá local adequado para atender e outra, descentralizar o atendimento do IPS em toda a região. Tratar servidor público com respeito. Servidor público não é criminoso. É bom dizer isso, Narciso, porque, e aí minha solidariedade é toda a Roberto do Sintese, que tem sofrido perseguição do governo, criminalizando atos do próprio movimento, e no nosso governo, o servidor público terá todo o nosso respeito. E mais, Narciso, essa discussão das 30 horas, um abraço a todos os enfermeiros que estão nos escutando, é crucial que a gente comece a discutir no Estado, um Estado que a gente, primeiro, colocando 30 horas semanais, a gente vai gerar mais emprego. Seria para todas as categorias? A gente tem um estudo sobre isso, Narciso, inclusive, quando você, estudos que, desde a época dos anos 2000, que coloca, quando você divide turno manhã, turno tarde, há uma queda da produção
antes do almoço, depois que volta, normal, você voltando ao trabalho, e efetivamente as 6 horas corridas, claro, com alguns intervalos, tem a mesma efetividade que 8 horas. E o que nós faríamos com isso, Narciso? E tem sim, que poderia ser sua próxima pergunta, essa questão, e como é que vai fazer para concurso público, gente? Concurso público efetivo, ampliando, importante, a lei de responsabilidade fiscal hoje ela está em 41%. O que isso quer dizer, Narciso? Nós temos uma margem grande para fazer concurso público, colocar as pessoas para trabalhar, pagar pisos salariais. Nós temos uma margem aí, e sem contar ainda que vem investimentos para o futuro, para o Estado de Sergipe, que vai acrescentar ainda mais. Então, servidores públicos, nosso máximo respeito a todos vocês. Nós vamos tratar o servidor público da forma que ele deve ser tratado. E só para terminar essa questão do IPS, nunca o IPS Saúde foi considerado um plano. Ele foi considerado um benefício para o servidor, uma complementação. Se for tratado como plano de saúde, a gente vai começar a competir. Não. Investimentos de verdade no IPS, com concurso inclusive com o IPS, que desde a década de 90 não tem concurso no IPS. E claro, a gente vai tentar no nosso governo, e aí a gente vai entrar daqui a pouco na saúde pública também, assim como a gente vai fazer no IPS, descentralizar todos os atendimentos para as pessoas não ficarem tendo que vir na rua em Aracaju, na rua de Bahia, não. Respeito máximo, e até porque eu sou servidor público, sou médico há mais de 20 anos, estou presidente do Sindicato dos Médicos Licenciados, então, para nós, a ordem do dia é respeito máximo ao servidor público. Estamos entrevistando o Dr. Elton Monteiro, candidato ao governo pelo PSOL. Na hora de vender ou alugar um imóvel, contar com a Valor Imobiliária faz toda a diferença. A equipe garante segurança jurídica em cada etapa, do contrato à documentação, além de dar visibilidade com canais estratégicos de divulgação. Os corretores avaliam o preço de forma justa, aceleram o processo e aumentam as suas chances de um bom negócio. Com a Valor, o proprietário economiza tempo e evita riscos, recebendo suporte completo até a assinatura. Valor Imobiliária, tranquilidade e profissionalismo em cada negociação. Liga agora. 3226-4222. 3226-4222. Voltando ao assunto dos concursos públicos. Seria concurso público para todas as áreas? Fecha a conta essa questão da quantidade de concursos para todos? Tem condições do Estado? Qual seria o levantamento de vocês de necessidade hoje? O pessoal tem esse levantamento por área ou não? Nós temos alguns levantamentos que são importantes, porque a gente precisa saber efetivamente o número de cargos comissionados também. Isso deve ser de extrema importância para a gente. Você tem uma ideia, na saúde, e aí foi uma briga de todos os sindicatos da saúde, que no ano 2004, ainda me lembro como hoje, 29 de fevereiro, ano bissexto de 2024, a Justiça Federal ela decretou que houvesse um concurso público da saúde, com mais de 3 mil vagas. Veja, se anteriormente nós tínhamos uma necessidade de mais de 3 mil vagas, e aí eu me reporto para mim, que foi o melhor governador da história, que foi Marcelo Deda, ele fez concurso público, e fez isso exatamente que você está me perguntando. Retirou organizações sociais, retirou empresas que estavam administrando hospitais e fez concurso público para a saúde. Então é possível, Narciso, quando você governa com prioridade, é possível sim você fazer um concurso público. Por exemplo, essa questão da área da saúde, que é uma área que eu milito e me preocupo demais. Vejam vocês, você acha justo que um servidor, uma enfermeira que está lá no seu local de trabalho, ela fica o tempo todo preocupada em não denunciar que está faltando medicamentos, gente na escala, material adequado para atender a população, porque ela tem medo de perder emprego, porque ela tem um contrato frágil. O ideal é concurso público, Narciso, para que as pessoas tenham estabilidade e consigam no seu local de trabalho exercer a sua profissão com dignidade, com respeito. E esse levantamento, Narciso, a gente vai fazer área por área. Os professores já têm um levantamento, nós estamos dialogando com os professores, inclusive você que é do cadastro de reserva, tanto na educação como na saúde, vocês vão ser chamados imediatamente no nosso governo, como eu disse, tem margem sim, e vamos estudar inclusive a possibilidade de ampliação do cadastro de reserva, tanto no que existe hoje na educação como na saúde. E Narciso, eu já disse e vou repetir isso, governar é ter prioridade. A prioridade do pessoal é atender a população dignamente e que os servidores sejam também, tenham, como eu disse aqui, estabilidade, tenham tranquilidade, que eles possam trabalhar no dia a dia, porque se não fosse a pandemia, para mostrar a importância do servidor público, se não fosse a dedicação de muitos, que eu me lembro de gente que estava uma semana na UTI, Narciso,
e na outra semana ela voltou a trabalhar porque era servidor público e tinha que atender bem a população. Então, gente, no nosso governo, vamos fazer concurso público, sim. Vamos dialogar sempre com o servidor público. E, claro, Narciso, o que me preocupa também é a falta de diálogo com quem está lá na ponta. Como é que é um problema que tem lá em Propriá se eu não converso com as pessoas, com a população, se eu não converso com o servidor público que está lá na ponta sofrendo dia a dia? Então, diálogo permanente também vai ser uma marca do nosso governo. Nós vamos ao intervalo comercial. Espero que você esteja gostando. A gente volta já já. Obrigado por sua companhia. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Na sua construção, chama Apolo. E pra tirar do chão, chama Apolo. Se é um festão, chama Apolo. Força e precisão, chama Apolo. Em Sergipe e em todo o Brasil, precisou de caminhão Munk ou guindaste? Ligue 3041-5931 e chame Apolo. Para o alto, precisou. Chama Apolo. Concretizar negócios de forma rápida, segura e eficiente. Essa é a missão que move a Valor Imobiliária. Acredita no poder transformador do esporte e no potencial do povo sergipano. Por meio dos programas Bolsa Atleta e Atleta de Valor, apoiamos talentos com incentivo financeiro e estrutura profissional. Investimos em histórias de superação, porque acreditamos que o esporte transforma vidas. Valor Imobiliária. Mais que negócios. Construímos valores. Chegou a hora da sua vida brilhar. A J. Nunes apresenta um novo projeto na Barra dos Coqueiros para você aproveitar todos os dias. O Aurora Mais Viver tem apartamentos com 2 quartos, jardim privativo para as unidades do térreo e uma área de lazer inspirada em resort. Tudo isso com até R$66 mil de subsídio. Sua vida vai brilhar aqui. Saiba mais. 7999497709. Construção e incorporação J. Nunes. Seja bem-vindo à Samam Moda Jayco, a mais nova marca do Grupo Samam. Um espaço moderno pensado para te receber com todo o conforto e apresentar melhor tecnologia e inovação. Nossos SUVs unem desempenho, eficiência e autonomia de até 1.200 km, com uma condução silenciosa e design marcante. Venha nos visitar e descobrir o que a evolução da revolução tem para te oferecer. Toda nova história começa com uma escolha, e a sua pode começar aqui. Ibirá, novo empreendimento da Lute, na Alameda Serigê, região planejada e com grande potencial de valorização na Farolândia. APs de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda e área de lazer completa e equipada. Localização, conforto e praticidade no mesmo lugar. Tudo para deixar a conquista do seu novo lar ainda mais próxima. Ibirá, a origem da sua nova história. O empreendimento Lute. Na conquista do primeiro imóvel, na construção de um patrimônio para a família, no investimento que representa anos de trabalho e planejamento. Sabe o que está presente nas decisões mais importantes da vida? Confiança. No dia 27 de agosto, celebramos a competência que protege os seus sonhos e investimentos. A competência de quem faz acontecer. Parabéns, Corretor de Imóveis. Uma homenagem do Cresce Sergipe. Há 3 décadas, uma empresa de base familiar, nascida em Sergipe, decidiu transformar segurança em confiança. Hoje, o Grupo NC conecta a tecnologia, estratégia e pessoas para proteger patrimônios, empresas, condomínios e vidas em diversos estados do Nordeste. O Grupo NC segue investindo em inovação para entregar mais eficiência, agilidade e tranquilidade aos seus clientes. Grupo NC. Você pode confiar. Manuel Cecílio de Lima. O que mais nós produzimos aqui que planta é a palma, o capim-bufa. A água nós já adquiríamos que comprava pelo cal-pipa. Nós passamos aqui 4 anos sem ter uma gota d'água. E era o maior sofrimento. Em Poço Redondo, a Iguá entregou uma nova adutora com 14 quilômetros. Uma obra que melhorou o abastecimento e mudou a vida de 33 mil sergipanos.
E depois da Iguá melhorou, que não, eu acho que passou por mais de 100%. Iguá Sergipe, cuidado que chega junto. A Fan FM deixa você bem informado o tempo todo. De segunda a sexta, a partir das 5:30 da manhã, acompanhe o Jornal da Fan. Líder de audiência segundo Cantar Ibope, com Narciso Machado. Ao meio-dia e às 5 da tarde, o Painel 99 traz informações de qualidade e boa música. E a todo instante, fique por dentro do que acontece em Sergipe, no Brasil e no mundo, com os boletins do Fan Notícias. Tudo isso também está disponível online, no portal Fan F1, no site da Fan FM e em nossas redes sociais. Fan FM, jornalismo com credibilidade e respeito. Já imaginou viver perto do mar, do verde e de tudo que faz bem? Conheça o Reserva Marupiá, um condomínio fechado de lotes, pé na areia na Barra. Lazer completo, segurança e um clima perfeito para construir do seu jeito. São 490 lotes, de 200 a 429 metros quadrados e pagamento facilitado. Reserva Marupiá. Escolha um novo ritmo de vida. Viva Construções. Voltamos com o nosso Play Fan F1, o programa que traz para você um resumo do que foi notícia no Jornal da Fan de hoje. Continue assistindo. Meu caro Elton Monteiro, uma outra proposta que está no seu plano de governo é o Renda Mínima Estadual, chamado no seu plano de governo de renda de Sergipe mais renda. Como é que se daria isso na prática? Bem, Narciso, eu estive viajando por todo o estado e eu percebi, principalmente em algumas regiões, que há uma carência de investimentos do governo do estado de Sergipe. Hoje nós temos um grande problema, que nós temos cerca de 700 mil pessoas vivendo com um salário que a gente chama de uma situação de pobreza, certo? Com a renda per capita entre R$218. Nós precisamos intervir nessa realidade, Narciso. E as pessoas, elas precisam ter do governo um acompanhamento, ter do governo parte dessa renda repassada para as pessoas, ajudando essas pessoas. Qual é a grande preocupação que eu tenho, Narciso? Por exemplo, eu estive no Alto Sertão agora e vi conversei com os agricultores, conversei com os pequenos agricultores, o pessoal da agricultura familiar, eles me colocaram a situação deles lá, Narciso, nesse momento. O que é que acontece? Parte dessas pessoas precisam de imediata intervenção do governo. Perderam suas lavouras, perderam o que colocaria comida na mesa, e o governo tem que chegar imediatamente. E por que eu quero dizer isso? O governo tem que atuar, Narciso, dioturnamente. Todos os dias tem que estar dialogando, tem que estar conversando para ver essa população mais pobre. Não é só a questão da renda mínima, e aí eu tenho que dizer a toda a população sergipana que nós temos que ter um plano que saúde, educação, assistência social, segurança pública, todos eles, Narciso, voltados a estarem dialogando diretamente com isso. O que é que eu quero dizer com isso? Que o governo ele seja integral. De todas as formas, essas pastas elas podem estar dialogando para que essas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, que moram lá na periferia, que além da renda mínima, a gente possa levar para essas pessoas efetiva políticas públicas. Porque o que é que eu detectei, Narciso, nessa minha caminhada? A pessoa tem uma vulnerabilidade lá, uma criança que está sendo alfabetizada, ela não tem sequer o que comer. Mas imediatamente essa pasta, a educação, ela não dialoga com a saúde pública. Ela não dialoga com a assistência social. O que é dialogar? É integrar todo o sistema de governo para que, a partir do momento que a gente detecta essa criança com problema, a assistência social já faça um levantamento dos problemas daquela família, que já vê a questão da saúde, porque muitas vezes o que a gente está detectando é a criança pobre que está lá na periferia da nossa cidade, do nosso estado, nos interiores, que totalmente ausente de políticas públicas. É aquela pessoa que está sem água, aquele menino que tem que trabalhar para sobreviver. E aí a renda mínima, o estado de Sergipe tem que ter esse programa efetivamente funcionando, complementando. Parte dessa população ela já recebe Bolsa Família, mas nós vamos complementar e ajudar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, Narciso. E eu falei os que estão em situação de pobreza.
Fora aquelas que estão na extrema pobreza, que aí é mais grave, e nós temos que intervir diretamente nessas pessoas, porque no nosso governo a gente vai ter a prioridade de atender essas pessoas. Eu acho muito grave, e aí eu digo para todas as prefeituras, não é só o governo do estado. Cerca de 250 milhões foram investidos nessa época de festejos juninos, enquanto você tem criança em situação de vulnerabilidade, passando fome, ausente de políticas públicas. Então, de novo eu vou dizer, nosso governo vai ter a prioridade o povo, e nós faremos um governo para isso, Narciso. No Shopping Praia Sul tem tudo o que você precisa. Lá você ganha tempo com um mix completo de compras para fazer compras, lazer e serviços, e uma gastronomia incrível em um só lugar. E tem novidade que é a exclusiva. A Havana Heladeira acaba de inaugurar a primeira unidade de Sergipe. Vá conhecer e descobrir seus novos sabores favoritos. Shopping Praia Sul era tudo o que faltava. Meu caro Elton Monteiro, saúde, qual é a sua percepção do quadro atual da saúde de Sergipe e quais são as suas propostas? Dizer a todos os sergipanos que na saúde vocês têm um servidor público que é médico, que foi e é presidente do Sindicato dos Médicos, mas está afastado, que já fui conselheiro municipal de saúde, já fui conselheiro estadual de saúde, e para a gente, Narciso, eu vejo dia a dia a realidade. Como médico, eu percebo qual é a grande situação. Veja, Narciso, idosos, crianças neurodivergentes, nós temos pessoas que têm que vir para Aracaju, por exemplo, fazer exames, ir para a Rua de Bahia ser atendido, que precisam se deslocar do seu município para serem atendidas em Aracaju. Nós vamos criar centros especializados em todo o estado de Sergipe para atender todas as populações. Eu acho que isso é fundamental para a gente descentralizar o serviço. Importante também, gente, que vocês que estão me escutando, o governo do estado, ele precisa retomar para si a questão de governar a saúde, de gerir a saúde. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje, praticamente todas as unidades do nosso estado estão na mão de empresas. E como eu já disse anteriormente, aqui as empresas elas visam lucro. Não sei se vocês perceberam, e eu fui apropriar, fui a Neópolis, fui em instância também. Primeira coisa que eles começaram a reclamar lá, Narciso, falta de profissionais. Já nos primeiros meses eles retiram profissionais da escala. Segundo, constantes atrasos salariais desses profissionais. Terceiro, Narciso, que é que para mim é assim, uma questão de honra, e acho inadmissível isso. Em últimas fiscalizações realizadas pelo Conselho Regional de Medicina e o Ministério Público Estadual, local que deveria ter pediatra, para atender criança não tinha pediatra. Em eixos críticos, que uma criança está mais vulnerável, não tinha ali um especialista para atender essas crianças. Então a saúde pública, gente, ela tem que ser levada com seriedade. Não o governo passar sua responsabilidade para terceiros. Não, no nosso governo, vocês que estão nos escutando, vocês terão um médico que sabe como lidar com esse problema, e nós iremos em cada região do estado. Chega, gente, de a gente pegar e aceitar que prefeitos com um dos estados que tem uma das maiores índices de mortalidade do país, prefeitos usarem ainda a ambulancioterapia, deixar as pessoas carentes e necessitando que cheguem despejem no Nestor Piva, despejem aqui no Fernando Franco, despejem pessoas, eu digo despejo não no sentido de jogar, mas no sentido de deixar essas pessoas necessitadas e carentes daquele tipo de serviço, de encher ambulâncias, encher carros para deixar nas portas dos hospitais. E aí, Narciso, o governo ele tem que capitanear para si isso. Chegar e falar para os governantes o seguinte, ó, nós da pasta da saúde aqui, todos os secretários, a gente vai fazer um grande plano de governo, ajudando a atenção primária, ajudando a média e alta complexidade. Por quê? O hipertenso que está lá na ponta, você que tem pressão alta, se você fica doente, se você não é tratado corretamente no interior que você está, o que é que acontece? A pressão pode subir. O que é que acontece, Narciso, me lembrei de São Paulo lá. O que é que acontece? Que lá também tudo é privatizado. O que é que acontece? A pressão sobe e a pessoa pode ter um infarto. Se a pressão sobe, a pessoa pode ter um derrame. O que poderia ser evitado lá na ponta,
encarece todo o sistema aqui. E aí eu tenho que falar das questões dos neurodivergentes, Narciso, e das mães atípicas. Nosso governo vai ter sim. Vamos fazer todo o censo, o levantamento de todo o estado de Sergipe, de quantas crianças e adultos neurodivergentes nós temos, quantas mães atípicas, quantas famílias atípicas existem hoje, porque, Narciso, cada minuto que essa criança fica sem atendimento é um atraso no desenvolvimento dela. Isso também vai ser um ponto de honra no nosso governo. E nossos idosos, que precisam se deslocar lá da suas regiões, dos rincões do nosso estado, do povoado, fretar um carro às vezes, ou ficar na dependência de algum político para vir ser atendido aqui. Não. Teremos em cada cidade polo, inicialmente, Glória, Propriar, Estância. Nós teremos, lá em Neópolis também, nós teremos algumas regiões no início polo, com atendimento priorizado, exclusivo para idoso. Não é só atendimento médico não, gente. Funcionando academias das cidades, processos de aí a gente pode desenvolver junto com os idosos, porque é a melhor idade, junto com eles fomentar cultura, lazer, tornar o espaço de saúde um espaço da comunidade. Então, e mais, Narciso, e vocês que estão nos escutando, saúde pública tem que ter participação ou controle social, que foi uma das grandes conquistas que o SUS teve. A gente precisa diariamente escutar a população. Nós temos que ter políticas públicas voltadas para todas as pessoas, aquelas que estão lá. E aí eu vou tentar explicar para vocês, gente, que saúde ela não deve ser feita e pronta, ela deve ser planejada. Não é possível que em pleno século XXI a gente dependa de políticas de final de semana que priorizam grandes mutirões. Não. Isso é falta de planejamento. Por que não fazer nas grandes regiões, marcar cirurgia com calma, sem dependência, de que se arrume a cirurgia? Há denúncias disso, a gente vai apurar isso, de que só consegue ser consultado se tiver algum conhecimento político. Não. Nosso governo, as filas serão transparentes, as pessoas vão saber como será seu atendimento. E para a gente, Narciso, me preocupa demais quando o governo se eximiu de sua responsabilidade e os nossos índices ainda de mortalidade continuam elevados. E eu digo para vocês, mais uma vez, como médico, servidor público, alguém que tem experiência nessa área, a gente vai intervir de forma efetiva para que aquelas populações ribeirinhas, os povos quilombolas, os povos tradicionais, e eu vou dizer aqui, que não são um atraso para o desenvolvimento, como disse o atual governador, eles são sim parte da população e são importantíssimos para o desenvolvimento de Sergipe. Nós vamos ter políticas públicas voltadas para as pessoas, porque equidade é isso, a gente atender quem mais necessita e mais está necessitando naquele momento. E cada região, cada povoado tem suas peculiaridades e tem seus problemas, a gente vai atacar diretamente os problemas na saúde, como também a gente vai falar daqui a pouco da educação. Estamos entrevistando o Dr. Elton Monteiro, candidato ao governo pelo PSOL. E atenção, candidato, na hora do aperto não dá para brincar com material de campanha. Precisou de material político com excelência e rapidez? Corre para J. Andrade. J. Andrade é daqui, é pra já. Daqui a pouquinho aqui no Jornal da Fã, números de uma nova pesquisa para o Senado do Instituto França. Logo após a entrevista aqui com o Dr. Elton Monteiro, vamos trazer esses números, hein? Pesquisa nova para o Senado. Doutor Elton, educação, uma das coisas que me chama a atenção no seu plano é uma proposta coincidente com um anúncio recente feito pelo governo do estado, que é a questão da universidade. Qual é a sua opinião sobre isso? No que diferenciaria a universidade que vocês pensam da que foi apresentada pelo governo e como é que se daria essa sua proposta? Bem, antes de mais nada, a nossa universidade ela não vai ser terceirizada e privatizada, viu, gente? Efetivamente, o governo vai se responsabilizar e vai comandar a nossa universidade. Essa universidade, Narciso, ela tem que, primeiro, e aí nós temos que dizer isso para a sociedade, vamos abrir cursos em todas as áreas, juntamente, claro, conversando com as necessidades regionais. E a gente vai fomentar com isso, Narciso, e é preciso que a gente diga à população que nos últimos anos os empregos eles têm crescido em que área? De bens e consumos. No nosso governo a gente quer priorizar a questão da ciência e tecnologia, que isso é extremamente fundamental para os nossos jovens, para eles gerar emprego, gerar renda, para que eles tenham essa disponibilidade de estar se inserindo no mercado de trabalho. Mas também, Narciso, a gente precisa ter universidades que também coloquem aquelas pessoas que estão
como eu costumo dizer, a gente vai governar para isso, para as pessoas que estão mais vulneráveis. Uma universidade que ela coloque lá aquelas pessoas que estão nas regiões mais distantes do nosso estado. Para a gente fomentar a agricultura familiar, a gente precisa de tecnologia e desenvolvimento nessa área, e pessoas que estudem nessa área. O governo federal tem um grande programa chamado Pronera, e a gente pode fazer isso também aqui no estado de Sergipe, atacando as áreas, porque a gente tem que ter médicos, nós temos que ter enfermeiros, nós temos que ter advogados, nós temos que ter todas as áreas numa universidade estadual que consigam agregar todos e colocar a população que mais necessita também, abrindo mais vagas, porque o que acontece com o Enem? A gente está vendo que com o Enem, a gente está vendo que muita gente está vindo para Sergipe e nossos estudantes estão indo para fora. A ideia na universidade também, ela vai ser, claro, que vai ser um processo seletivo aberto, mas a ideia é que a gente deixe nossos jovens que têm uma capacidade intelectual aqui, que eles consigam desenvolver tecnologia, porque enquanto tem uns que defendem que nossas mentes, nossos gênios têm que ir para fora, manter aqui no nosso estado, produzindo tecnologia, produzindo ciência, pesquisa, e é assim que a gente, inclusive eu fui do Conselho de Ensino e Pesquisa, quando nós éramos contemporâneos de universidade, faz um tempo já, viu, rapaz? Só 20 anos. Então, para mim, a universidade, para mim, é um campo que a gente deve fomentar emprego e renda para a juventude que mais necessita nesse momento, Narciso. Atenção, beneficiários da Unimed Sergipe, a partir de 1º de novembro de 2026, o boleto do seu plano de saúde estará disponibilizado exclusivamente no formato digital, por e-mail, SMS ou WhatsApp. Para garantir o recebimento, é importante manter o seu cadastro sempre atualizado. Você também poderá continuar retirando os boletos pelos canais digitais da Unimed. WhatsApp 0800 704 0111, 0800 704 0111, que é o mesmo número do saque. Site www.unimedsergipe.coop.br ou pelo aplicativo Unimed Sergipe. Doutor Elton, ainda dentro da educação, para a rede pública, quais são as propostas do PSOL? Bem, a todos os professores que estão me escutando nesse momento, retomada imediata da carreira. Cumprir decisão judicial, isso não precisa nem se discutir. O governo hoje vai ter uma grande marcha, que eu estarei participando. Eu digo a vocês, professores, vocês trabalham sim, vocês estão na sala de aula e vocês fomentam sim o desenvolvimento de Sergipe, e eu devo dizer a vocês, professores, retomada imediata da carreira de todos os professores, negociação inclusive do quem tem débito com vocês ao longo dos anos, porque os professores merecem respeito. E eu digo mais, Narciso, as políticas públicas voltadas para todas as crianças do nosso estado, e eu falei da questão dos neurodivergentes, do índice de alfabetização que nós temos que atacar diretamente, preparar a escola para estar recebendo crianças neurodivergentes, e preparar a sociedade, inclusive, sabe, Narciso, que eu tenho uma preocupação muito com isso, como eu sou médico, e tenho percebido, Narciso, que a sociedade precisa se preparar para receber essas crianças. As crianças, às vezes, elas podem ficar, inclusive, dentro de uma sala de aula, elas podem não se sentir, naquele espaço ali, orientadas. E as pessoas não entendem que para aquilo tudo ali, aquela criança que é neurodivergente, Narciso, é tudo complexo. É um barulho, é uma coisa, elas precisam de um atendimento especial. E aí nós vamos ter mediadores, nós vamos ter pessoas na sala de aula que ajudem no dia a dia o desenvolvimento dessas pessoas, dessas crianças e mais, os adultos também. Reinseri-los na sociedade, com processo de ambulatórios funcionantes diariamente, com processos terapêuticos diários, porque é um outro grande problema que tem esquecido, e a educação tem que atacar nessa área também, Narciso. Vocês também que se preocupam com o transporte escolar, dados recentes do Sintésio mostram que nós temos um péssimo transporte escolar, terceirizado muitas vezes quem está dirigindo, e a gente precisa, Narciso, ter um transporte de qualidade para todas essas crianças. Merenda, não é só de vez em quando acertar um cardápio, não. Merenda tem que ser respeitada todos os dias no cardápio, e mais, tem que ter espaço para as crianças merendarem. Porque dados recentes mostram também que faltam locais de espaço em alguns locais, algumas creches, algumas escolas, como também não é seguido o cardápio
dessas crianças. Então nós vamos seguir o cardápio, vamos seguir todas as orientações que deve ser no Conselho de Alimentação, e aí aproveite, se depois a gente puder aprofundar também, fomentar a pequena agricultura também, para que abasteça as escolas. E, Narciso, eu devo dizer para todas as crianças, a todos os pais de alunos que estão nos escutando, nosso governo, ele vai ter como primordial a escola democrática, participação democrática, gestão democrática, é assim que nós chamamos, como nós vamos atender. Participação das pessoas, participação de você, familiares, na vida da escola. A escola não deve ser apenas um local que a criança vai, merenda e volta para casa. Não, é um local que pode fomentar cultura, é um local que pode fomentar arte, que pode ter participação da comunidade. E nossas escolas, elas terão participação da comunidade, participação das pessoas, e a gente tem sim, junto com a construção e respeito máximo ao servidor público, como eu disse inicialmente aqui, o professor pode ficar tranquilo que no nosso governo terá diálogo aberto, portas abertas o tempo todo e respeito à legislação, respeito ao Supremo Tribunal Federal, que já disse que vocês devem ter a sua carreira retomada, professores. Vamos trazer agora aqui no Jornal da Fã, nesta entrevista com o Dr. Elton Monteiro, a participação do povo. Sabe aquele sonho de morar bem, com conforto e uma vista incrível? Eu descobri que isso pode virar realidade com a J. Nunes. O Vista do Rio Mais Viver chegou na zona norte de Aracaju, com apartamentos de 2 quartos, área de lazer completa e até um piso laminado na sala e nos quartos. E o melhor, ainda dá para conseguir R$75 mil de subsídio pelo Minha Casa Minha Vida ou pelo Casa Sergipana. Eu já fui conhecer, agora só falta você. Mande um zap e agende sua visita pelo 996497709. 996497709. Põe o povo no ar. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, doutor Elton. Doutor Elton, aqui é a pergunta de um cidadão preocupado, porque eu vejo vários candidatos falarem nesse retorno, né? Nesse rompimento, vamos dizer assim, de contrato da Iguar com o Estado. Esse rompimento de contrato, né, não trará prejuízos incalculáveis ao Estado? Porque, assim, não se faz um contrato num montante desse sem estar bem amarrado. Pelo que eu entendi, o senhor quer recuperar o domínio, né, do fornecimento de água em Aracaju, ou no estado todo, e quanto isso custará para os cidadãos? Porque provavelmente vai sair mais caro do que se pensa. Vamos lá, resposta para o Leônio. Bom dia, Leônio. Dizer ao Leônio que já existe prejuízos irreparáveis. Quando a criança fica sem água lá, e eu vi isso de perto, depende de um carro-pipa todos os dias para que haja fornecimento de água, sabe, Leônio? E, como eu disse aqui anteriormente, a gente vai reestatizar a DESO, vai sim, trazer para a mão do povo, porque, Leônio, e vocês que estão nos escutando, é possível sim. Sabe por quê? Porque o dinheiro não veio R$1 do bolso da Iguar, esse dinheiro. Veio da Caixa Econômica Federal e do BNDES, e a gente vai pedir que essa dívida seja repassada para os estados, e como eu falei anteriormente, é possível sim. Quando você prioriza um governo, o nosso governo vai ter responsabilidade, vai priorizar a água, a vida, e vai colocar na mão do povo sergipano o domínio da água. Porque, Leone, vocês que estão nos escutando, reestatizar a DESO, fazer concurso público, fazer investimentos a quem mais precisa, a gente está vendo em todo o Brasil. O grande problema que está sendo essas terceirizações, privatizações, concessões para grandes empresas. Sabe o que está acontecendo? Encarecendo a conta de água de vocês. Sabe o que está acontecendo? Faltando água onde não faltava antes. E sabe o que está acontecendo? Gente que nunca teve acesso à água, continua sem acesso à água e precisando do carro-pipa. Então, é possível sim, a gente vai, como eu disse anteriormente, tem muito dinheiro. Sergipe, nos próximos anos, vai receber muitos investimentos. E, claro, vocês que estão nos escutando, tudo com muita responsabilidade, dialogando com
com a Procuradoria do Estado, colocando os principais pessoas que são responsáveis na área de direito, porque a gente não pode fazer nada também de forma atabalhoada. A gente tem muita responsabilidade. A gente só diz que é possível quando a gente tem conhecimento de causa, e a gente pode sim, e a gente vai, com muita parcimônia, a gente vai trazer para o governo de Sergipe, para os sergipanos, a água de volta, e a DESO vai sim, não sei se vocês acompanharam o início da minha fala, toda vez que eles querem privatizar, entregar concessão de alguma coisa, há falta de investimentos. Por isso que a DESO deixou de funcionar de forma regular, porque anos sem concurso público, anos sem investimentos, e nós teremos como prioridade colocar água na casa das pessoas. O próprio governo vai fazer isso na nossa gestão. Atenção Aracaju, a LigTax agora é Ligue Unitax, uma nova fase com a confiança e a qualidade que você já conhece. Precisou de táxi? Então ligue 3211-2120, 3211-2120. Na Ligue Unitax você conta com motoristas experientes, atendimento ágil e o compromisso de levar você com segurança, conforto e pontualidade. Vai sair? Vai trabalhar? Precisa chegar com tranquilidade? Então ligue 3211-2120. Ligue Unitax, 24 horas ligada em você. Um abraço a toda a família Unitax. Uma pergunta que está aqui no chat do YouTube. O Sandro Maia faz, na verdade, uma provocação. Ele diz o seguinte: pergunte ao candidato se ele vai liberar as drogas e acabar com a polícia militar, como prega o partido dele. Primeiro que nosso partido não prega isso, né, Narciso? Sandro, né? Sandro Maia. Sandro, a polícia militar, a segurança pública tem que ser tratada com respeito. Os servidores da segurança, eles devem ter carreira única, eles devem ter uma carreira digna, eles devem ter respeitado seus salários e diálogo permanente com o governo. Nosso governo nós implementaremos o quê? E eu tenho dito isso, o policial não tem que sair todos os dias para matar ou morrer ou ser herói. Não. Ele vai no dia a dia, vai ser no dia a dia um instrumento que eu costumo dizer de participação comunitária. Porque, como eu venho da área da saúde, o que é que eu percebo, vocês que estão escutando, e Sandro também, como eu venho da área da saúde, e nós temos muito rígido essa questão da equidade, da questão da participação popular, da integralidade do sistema. Eu falei agora há pouco aqui, a segurança pública ela não pode ser uma ilha, trabalhar só de forma ostensiva, ela tem que trabalhar de forma preventiva, as comunidades participando dos processos de políticas públicas para a segurança pública. Nós temos que ter as pessoas que são mais vulneráveis, como eu falei, assistência social, segurança, educação, todos juntos trabalhando para a gente intervir na realidade das pessoas. E nós, no nosso governo, nós teremos sim total respeito à segurança pública. E digo mais, Narciso, nós temos no nosso programa algumas questões que são necessárias. Nós colocamos câmeras corporais, nós colocamos diálogo permanente com a sociedade, carreira única, participação efetiva da comunidade, porque, para a gente, as políticas públicas elas não devem ser alheias e sem debate com a sociedade. Então, tira essa ideia da sua cabeça, viu, Sandro? O pessoal é um partido que ele preza, sim, pela segurança pública e respeito máximo aos servidores públicos e a toda a população, que muitas vezes ela é atingida por uma falta de diálogo permanente com eles. O que acontece? A população que é mais atingida hoje por falta de políticas públicas é a população periférica, a população pobre, a população que a gente costuma chamar preta. E nós temos esse debate a fazer com a sociedade justamente porque a gente quer que essas pessoas tenham segurança, mas uma segurança com participação popular. Isso está em nosso governo. Questão das drogas. Veja, e aí eu posso fazer um debate de horas aqui com você, mas eu vou resumir exatamente o que nosso partido defende. A gente defende que seja aberto um diálogo com a sociedade e os avanços que nós tivemos, Narciso, você acompanha isso, na cannabis medicinal. Que avanços fantásticos nós tivemos em crianças, pessoas com Parkinson, pessoas que não tiveram nenhum tipo de avanço no que diz respeito à medicina, conseguiram através da cannabis medicinal. Agora, é interessante que eu estava conversando com um colega esses dias, que inclusive ele... É até interessante isso, que ele disse que é bolsonarista, mas vota em mim porque conhece meu caráter, minha história. E ele estava me dizendo assim, Elton, engraçado que eu fui a Nova York, na esquina as pessoas estavam fazendo uso de cannabis de forma recreativa nas esquinas.
E as pessoas aqui, elas ficam com medo de debater isso, mas elas vão lá, ele como bolsonarista disse, o Flávio estava lá em Nova York, eu falei, pois é, rapaz, a gente precisa abrir o diálogo com a sociedade, diferente do que muitos propõem, Narciso. O PSOL, ele está aqui nessa candidatura, nós estamos aqui representando os movimentos sociais, sindicatos, movimentos comunitários, povos tradicionais. Por quê? A gente acha que a gente pode fazer políticas públicas com um diálogo com todos. Meu pensamento não deve sobrepor dos outros. Meu pensamento, ele deve fazer parte do Estado democrático. A gente vai construir o que a gente vai fazer de políticas públicas. Nós não temos um pensamento fechado, não. Nós vamos dialogar com todos, porque a sociedade e o governo, ela deve ser por todos. Nós temos um Estado laico, nós temos pessoas que se identificam de várias formas, nós temos pessoas que vivem de diversas formas, e as políticas públicas devem ser para todos, viu, Sandro? Tire essa ideia da cabeça, nós estamos aqui para construir um governo para todos. Atenção, você proprietário de centro automotivo, frotista, dono de posto de combustível, autopeças, profissional da indústria. A Master Distribuidora tem um portfólio completo de lubrificantes para o seu negócio, desde lubrificantes automotivos, industriais e para máquinas agrícolas. Trabalhamos com as melhores marcas para garantir a excelência que os seus clientes merecem. Entrega rápida é na Master Distribuidora. Master Distribuidora presente onde o seu negócio precisa. 998-19-6439, 998-19-6439 ou pelo Instagram, masterdistribuidora.se. Põe mais um ouvinte por áudio. Bom dia, Narciso Machado, bom dia a toda a sua equipe, bom dia, Antero, bom dia, Magna Santana, bom dia, meu amigo e companheiro sindical e do controle social, doutor Elton. Boa sorte na sua nova jornada, meu irmão. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a mortalidade infantil aqui no nosso estado, doutor Elton. Como é que está? Grande abraço, doutor Elton. Tamo junto, Narciso. Pagode da Saúde, das ruas de Ará, meu irmão. Um grande abraço. Obrigado, Pagode, pela sua participação. À vontade, doutor Elton. Obrigado, Pagode. Um grande abraço. Pagode me conhece, minha história. Você também, Narciso. Filho de um trabalhador, né, que conseguiu, no dia a dia, junto com minha mãe, que é uma dona de casa, conseguiu transformar a sua vida através da educação, junto com meu pai trabalhando, estudando, vendendo pipa na praia, ajudando ele com o serviço de pintura. Então o Pagode sabe um pouquinho da minha história, sabe de onde eu venho, e jamais vou esquecer essa história, viu, Pagode? Porque quem veio lá do chão, lá de onde ninguém pensa na gente, a gente jamais pode esquecer de onde veio. Mas, Pagode, me preocupa demais essa questão da mortalidade infantil. Eu já tinha colocado brevemente aqui, é uma situação que são mortes evitáveis. Ou seja, vocês que estão me escutando, falta de políticas públicas para as pessoas que mais necessitam. Não é possível que a gente tenha hospitais e maternidades funcionando, onde tudo deságua apenas na única maternidade Nossa Senhora de Lourdes, e as crianças chegando lá, eu vi situações de estar superlotado aquele hospital e sem atendimento adequado às pessoas. E as pessoas, Narciso, ali é uma unidade que deveria ser para parto de alto risco. Mas as pessoas não têm o conhecimento, elas acabam indo para lá. Por quê? Falta, por exemplo, no Hospital de Nossa Senhora do Socorro, e aí, no nosso governo, a gente vai construir um hospital de verdade, Nossa Senhora do Socorro, com anestesistas, obstetras, pediatras, vocês de Nossa Senhora do Socorro, não dá para ter puxadinho e as pessoas não serem atendidas dignamente no hospital superlotado. As mulheres não querem entrar naquela unidade de saúde, Narciso, porque elas têm medo, porque muita gente, muita confusão, às vezes falta obstetra. Não. Um hospital que atende dignamente as pessoas, um hospital que tem a porta aberta, um hospital que realmente atenda a população dignamente. E me preocupa esses índices de mortalidade, porque o que é que o governo do estado ele deveria fazer, Pagode e todos que estão me escutando? Capitanear, e no ano de 2023, eu fiz parte do Comitê de Mortalidade Materna e Infantil do estado de Sergipe, e me licenciei e saí do comitê justamente porque eu estou candidato ao governo. O que é que nós percebemos? Que no governo do estado deve capitanear, Narciso, e deve ser o líder, junto com as prefeituras, chamar uma grande reunião e dizer o seguinte: ó, gente, nossa prioridade é salvar
as crianças, salvar as mães. Eu como médico, Narciso, é absurdo isso. Com 39 semanas, veja só, uma mulher me aparece para fazer um ultrassom. Uma mulher não, uma criança de 15 anos me aparece para fazer um ultrassom, que é o outro problema que nós temos aqui no estado de Sergipe, para fazer ultrassom, Narciso, sem ter feito um exame durante toda a gravidez. Não tem saúde pública lá, não. Não tem equipe de PSF, não tem pessoas trabalhando. Sabe o que acontece, Narciso? Todos estão terceirizados, ou seja, você não tem médico concursado em nenhum local, você não tem enfermeira. Em todos os locais do nosso estado nós não temos profissionais, e nós temos que fazer isso em todo o estado de Sergipe, e nós vamos ajudar as prefeituras a organizar. Saúde é planejamento. E eu me lembro, e só um adendinho para terminar essa questão de educação, ou de saúde, eu trabalhava na área do Santa Maria, vocês que estão me escutando, e era uma pequena área, que a gente tinha uma cobertura de 3 mil pessoas. Mas naquela área de 3 mil pessoas tinha preocupações próprias daquela área, Narciso. Criança que não tinha saneamento básico, o aleitamento materno lá embaixo, o hipertenso que não era bem atendido, e nós fazíamos planejamento daquela micro-área. Imagina um estado como o nosso, que as prefeituras não utilizam a saúde pública de forma devida, com planejamento, com equipes concursadas, com tudo mais. Eu acho que eu me alonguei nessa parte, porque para mim é uma questão. E como ele disse, nós somos companheiros de conselheiros de saúde, a gente sabe bem os problemas da saúde da população. Doutor Elton, agradecer sua presença e fique à vontade para as considerações finais. Bem, a dizer a toda a população sergipana que vocês têm sim alternativa diferente do que está posto. Como eu coloquei aqui, sou médico, servidor público, filho de um trabalhador que dedicou sua vida para os seus filhos, de um trabalhador e de uma trabalhadora, dedicou sua vida aos seus filhos. Dizer a vocês, sergipanos, que não tem apenas duas alternativas, não. Chega, nós não queremos mais políticos profissionais, gente que elege filho, parente, e a cada 2 anos estão aí nessa disputa, primos, enfim, fazem da política um cabide de empregos para os seus familiares. A gente pode fazer política de forma séria, dialogando com a sociedade, com a participação popular, e o PSOL veio para isso. PSOL e todos os que estão nos apoiando, nós estamos aqui para dizer a vocês que a gente pode governar para todos, independente de raça, credo, religião. Nós vamos efetivamente construir um governo para dialogar com todos vocês, para ter políticas públicas efetivas, para que aqueles que mais necessitam tenham intervenção direta do Estado. Então, muito obrigado, Narciso. E vote 50, nós temos uma chapinha, viu, Narciso? Nós estamos com Lula também, é bom frisar isso. Nós somos a seleção de Lula, viu, Narciso? Eu até costumo brincar que nós somos a seleção de Lula. Aqui não tem quem faz gol contra, aqui não tem quem já jogou em outro time, aqui não tem quem já apoiou juiz que era contra o time de Lula. Não, nós somos a seleção de Lula aqui, Cuirã 500, Elton Governador 50 e todo o time do PSOL que está aí. Linda Brasil, um grande abraço, Linda. Estamos lutando pela reeleição dela e ampliar na Assembleia Legislativa, e também na Câmara Federal nós temos um time também muito potente, como costuma dizer Linda, para a gente conseguir transformar Sergipe e transformar o Brasil, porque não basta apenas votar em Dr. Elton, não. Temos que votar nas pessoas que estão do lado de Lula realmente, para que Lula consiga continuar transformando o Brasil e mudando a sociedade. Obrigado, doutor Elton Monteiro. Boa sorte aí na trajetória. Até a próxima oportunidade. Obrigado por sua companhia. Tenha uma ótima noite e até amanhã.